Meus irmãos, eu quero que você abra a palavra. 2 Samuel, capítulo 6. Palavra que Deus me entregou para essa noite. Como o pastor bem disse, ali atrás numa mesinha você vai ver essas Bíblias discretas, graças a Deus. Tem um problema, pastor, com as Bíblias, porque às vezes, em alguns lugares que eu vou, alguns homens vêm a mim e dizem: missionário, eu posso comprar para usar? Eu digo: varão, se você se garantir, sair por aí brilhando, tudo certo. Geralmente é mais para mulher, mas tem uns varões aí que gostam de brilhar, então quem sou eu para dizer nada, né, irmãos? Mas está ali, a irmã está até levantando ali, eu mesma que faço esse trabalho, e você tem a oportunidade de adquirir e abençoar também meu ministério. 2 Samuel capítulo 6, glória a Deus. O tema da pré-conferência e da conferência é alegria no Espírito. E Deus me direcionava a esse texto. Em especial, esse texto não fala sobre a manifestação da presença do Espírito, mas um momento em si, onde Davi entrega tudo diante de Deus. E muito se alegra por causa da sua presença. Eu acredito, irmãos, que boa parte da nossa história depende muito de como a gente encara a vida. E eu gosto de uma frase que, se você não lembrar de tudo que eu preguei hoje, que eu pregar, você vai guardar isso. A vida já é curta, ela não precisa ser pequena. A vida já é curta, mas ela não precisa ser pequena. Eu amo essa frase, porque tem gente que parece que quer adiantar a morte. O problema é desse tamanho, ela maximiza, ele maximiza. E eu quero lhe dizer uma boa notícia hoje: não é só você que passa problema. Eu também passo. O varão ou a varoa que está aí do seu lado também passa. Todo mundo aqui tem as suas lutas. Só que eu posso escolher chegar na igreja com a cara desse tamanho, cabisbaixa, com um bico do tamanho de um tamanduá. Ou eu posso confundir o inimigo, como diz Camila Barros, né? Colocar um sorriso no rosto. Às vezes a alma está sangrando, mas entregar para Deus o meu melhor. Isso não é hipocrisia, irmãos. Isso é fé. Isso é o bom ânimo que a Bíblia traz. E eu creio nessa noite que Deus destravará corações aqui. Você vai voltar a sorrir de forma larga nessa noite. Já viu? Tem pessoas que há muito tempo não dá aquela gargalhada boa. Tem gente que dá aquele sorrisinho de canto assim, só para não ser desconfortável. E nessa noite, o gozo do Espírito entrará ao seu coração de uma maneira mais forte. E você vai sair daqui mais leve, mais tranquilo. Sacode alguém que está aí do seu lado e diga: pode ser mais leve, irmão. Seja mais leve. Tem tanta gente pesada, tanta gente carrancuda. Tempo atrás o povo achava que santidade era sinônimo de cara feia. O povo passava na rua: a paz do Senhor, minha irmã. Não, irmãos, o povo de Deus é um povo alegre. Eu aprendi com a Bíblia que Deus ama festa. Vários momentos da palavra a gente vê isso aqui. Então celebra o teu Deus, porque você tem motivos de sobra para dar glória ao nome dele. Você achou aí? Diga amém. 6,14. Davi, vestindo o éfode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com brados de alegria, ao som jubiloso das trombetas. Entretanto aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela. Diga: de uma janela. E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Eles trouxeram a arca do Senhor, depositaram na tenda que Davi havia preparado, e Davi ofereceu ao Senhor holocaustos, que são sacrifícios queimados e ofertas de paz e de comunhão. Verso de número 20. Então Davi retornou para sua casa, a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia. O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Contudo Davi ponderou e respondeu: foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e louvor que celebrei ao Senhor.
que me escolheu em lugar do seu pai e de qualquer outro dos seus descendentes, quando me instituiu rei sobre todo o povo de Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e me alegrar. E muito mais, ainda exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho. Fecha os teus olhos aí. Amigo Espírito Santo, nós viemos aqui por tua causa. Se tirar o Senhor da nossa vida, não sobra nada, Deus. O Senhor é a origem, o destino. O Senhor é o motivo. O Senhor é o caminho. Eu não vim pregar para pessoas aqui nessa noite que vivem em sombra e água fresca. Eu sei que muitos deles que estão a me ouvir nessa noite enfrentam dilemas, Senhor. Talvez vieram aqui debaixo de guerras pesadas. Talvez 2025 começou difícil, começou com dor, com luto. Muitos ladrões de alegria se apresentaram nesse ano, mas eu creio no poder revigorante da tua palavra. Eu creio, Deus, que a tua palavra é como uma espada que divide a alma da medula, Pai. A tua palavra tem poder, Pai, para tirar no homem da vida. A tua palavra tem poder para fazer alguém levantar de um leito de depressão. A tua palavra tem poder para revigorar os ossos e a alma. E eu te peço, enquanto, Senhor, eu prego a tua palavra, que o Senhor faça a obra que só a tua presença pode. Farmacêutico não pode, ansiolítico não pode, Senhor, médico não pode, psiquiatra não pode, Deus, invadir a alma de homem algum, mas a tua palavra tem esse poder de cura. E eu te peço nessa noite, traz um bálsamo de alegria sobre esse lugar, e que vidas saiam daqui leves, para viver tudo quanto o Senhor tem na sua história, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Tem um trechinho de uma música que ficou no meu coração, quero cantar só isso, para a gente entrar no texto. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você, e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos para você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no teu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. O escritor está escrevendo a tua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. Você tem unção na sua vida? Libere sobre o ombro de alguém e diga: tem sorrisos agendados no céu para a sua casa e para você. Você crê nisso, igreja? Meus irmãos, alegria no Espírito se refere a uma conexão e uma vida profunda com o Senhor. Alegria é mais do que um sentimento. Está no bojo do fruto do Espírito. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito e vai listando várias coisas, e uma dessas coisas está a alegria. E ela independe de circunstâncias externas. E eu me lembro de um testemunho que ouvi de um culto na África, e a gente sabe que uma das marcas dos africanos na adoração é a alegria, apesar dos dias maus, apesar das dificuldades das circunstâncias. E essa igreja, irmãos, era uma igreja tão alegre, tão cheia de Deus, que os inimigos que se levantaram para impedir a propagação do evangelho começou a atacar essa igreja de uma maneira muito grave. E nada do que eles faziam calava a alegria daquela igreja. Quando chegou um dia, um daqueles criminosos entraram na igreja, pegaram o filho do pastor, arrastaram ele, e a igreja era no andar de cima.
e jogaram uma criança do andar de cima para baixo. A criança morreu naquele episódio. O culto para mim e talvez para você terminaria ali. Mas a mãe daquela criança desceu, pegou o cadáver daquele menino, colocou nos braços, subiu para a igreja e continuou a adorar a Deus. Eu não estou te pedindo para ter essa mesma estrutura. E não estou te dizendo que foi certo ou errado, eu não estou aqui para julgar. Mas ela entendia que existia alguém que era mais importante do que aquela circunstância que aconteceu. E ela começou então a entregar a Deus no seu pior dia, o seu melhor. E a minha pergunta para você no início dessa mensagem não é o que você entrega a Deus nos seus dias bons, mas o que você entrega a Deus de melhor no seu dia pior, ou no seu pior dia. É interessante porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, e um espírito abatido, ele faz os ossos se secarem. Coisa boa é quando a gente chega num ambiente e tem alguém com um sorriso largo, irmãos. E coisa difícil é andar perto de gente amarga, a gente adoece. Andar em ambientes onde você precisa comprar algo e o vendedor está com a cara desse tamanho. Chegar numa loja, chegar em qualquer estabelecimento e alguém parecer que está arrependido de não ter morrido de madrugada. Tamanha raiva, tamanha amargura. Existem pessoas que descontam seus problemas nos outros, que acham que o fato de se alegrar depende de fatores externos. E eu preciso lhe dizer, isso não pode ser uma verdade para nós, porque a gente canta que a gente adora a Deus mesmo em meio às circunstâncias. E uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus nos cobrará muito por aquilo que a gente canta. Então tem canções que em alguns momentos da minha vida eu prefiro não cantar. Existem louvores que são tão sérios e tão fortes. Por exemplo, quebra esse vaso, rachado como estou. Irmãos, isso é forte demais. E tira as feridas. Tem coisas que às vezes a gente declara, pastor, para Deus, e depois Deus vai nos cobrar para viver. E a gente diz, Deus, o Senhor não sabe brincar. Na verdade, isso não era tão uma verdade dentro de mim. É interessante porque Aristóteles ele vai dizer que o ser humano não é o único animal que ri. Por mais que a gente veja os cachorros em algum momento dando aquela risadinha assim de canto, parecendo que está alegre, mas o ser humano geralmente é a única pessoa que tem essa capacidade de gargalhar, de se alegrar. E eu olho para isso porque sorriso contagia, irmãos. Quem aqui nunca riu de algo que você nem sabia o motivo só porque alguém estava rindo do lado? O sorriso ele contagia. É tão forte que o sorriso ele tem a capacidade de regeneração. E para as mulheres aí que gastam com muitos produtos de beleza, você sabia que sorrir rejuvenesce? Talvez é por isso que você está com tanta ruga. Você está sorrindo muito pouco. Talvez a gente vive uma vida sempre com semblante muito franzido. A gente anda num automático tão forte. A gente anda na rua preocupado. A gente não para apreciar as belezas da vida. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que a alegria é uma marca de um cristão verdadeiro, que vive uma plenitude no Senhor. Não é a ausência de guerra, é a alegria no meio da guerra. É dar risada muitas vezes com a conta zerada. É muitas vezes adorar a Deus e sorrir quando tem um par de sapato dentro de casa. Ou talvez uma peça de roupa. Alguém que já passou dificuldade financeira ou só eu mesmo? Só para eu te conhecer e achar que Jesus não me provou sozinha. Eu sei o que é ir para uma igreja só com um vestido, irmãos. Eu sei o que é passar dias difíceis, perder tudo financeiramente. Minha família passou por isso. Mas uma coisa eu aprendi quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Uma paz inundou o meu coração. E eu dizia, Senhor, posso estar em cima, posso estar embaixo, pode estar bem ou mal, o Senhor não receberá o pior. Eu preciso entregar a melhor adoração, o melhor do meu louvor, da minha entrega. É interessante, porque às vezes a gente acha que Deus, pela sua capacidade, longanimidade, paciência que Ele tem, Ele precisa entender todos os nossos pitis. Às vezes de região para região muda, mas todo mundo sabe aqui o que é um piti, né?
Quando você bate o pé, chilique, né? O verdadeiro chilique. É engraçado que, seja sincero com você mesmo, quantos de vocês já faltaram cultos aqui porque estavam tristes? Levanta a mão, quero te conhecer. Chateado, não vou não. Culto de ser, eu nem vou, porque eu estou tão com raiva, com tanta raiva. Aí eu pergunto para você, você teria coragem de ligar para o seu patrão e dizer, não vou não hoje porque eu estou triste? Já fez isso? Olha, eu não vou hoje não porque minha mulher me tirou do sério. E eu quero ficar em casa para minha raiva passar. A gente não faz isso no trabalho, né? Mas com Deus a gente faz. A gente acha que Deus tem que entender. Muito pelo contrário, é no seu pior dia que você tem que estar. Venha chateado, não tem problema não. Venha com raiva para cá. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, venha com raiva, mas venha com o coração aberto, porque eu ainda acredito que essa palavra é como um martelo que esmiuça a penha. O problema não é como você chegou, mas como você vai sair daqui. É impossível alguém que tem uma presença de Deus e um contato direto com a manifestação do Espírito ir e sair e voltar do mesmo jeito para casa. Então aprenda hoje, vem cansado, vem chateado, vem triste, vem amargurado, joga tudo no altar. Ô Ana, escolhe ter Samuel no braço para ir adorar. Todo ano lá estava ela indo para Siló. Triste, cheia de pirraça dentro de casa, mas ela não perdia o caminho do santuário. Eu olho para a Bíblia, irmãos, e a gente entende que o homem lá fora, ele precisa de fatores externos para se alegrar. Ele tem que participar do festival de verão, de inverno. Ele tem que participar do carnaval. Ele tem que participar de alguma festa. Ele tem que beber pelo menos 3 Heinekens durante a sexta-feira, para ele poder chegar um pouco mais leve em casa. Ou para aqueles que curtem isso, se drogar com algum tipo de droga, para tirar o peso da vida. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, a melhor coisa da vida é entregar a vida para Jesus. Porque quando a gente entrega a vida para Jesus, meu irmão, oh queridos, há uma paz, há uma graça tão grande sobre a nossa vida. Não tem festa, não tem vazio existencial. Lá na minha região o povo paga quase um salário mínimo por uma festa que dura um dia inteiro para se alegrar. Volta para casa deprimido, solitário, com um vazio grande no coração que nunca vai preencher. Sabe por quê? O coração do homem tem um quebra-cabeça que só encaixa a peça Jesus. Bota cerveja, não encaixa. Bota homem, não encaixa. Bota mulher, não encaixa. Nada encaixa se Jesus não encaixar. A presença dele muda tudo. Ele que traz alegria. A alegria lá de fora é condicional e passageira, dependente, mas a nossa não. Mas eu preciso lhe dizer hoje aqui também que a alegria também é uma escolha e um campo de batalha. Eu não sei você, mas eu não gosto de ficar triste. Eu fico com raiva de mim quando eu estou triste. Parece um paradoxo. Mas eu começo a investigar, meu Deus, por quê? Eu fiquei triste do nada. E mulher tem disso, né? Do nada a gente amanhece triste. Se tiver na TPM, parece que dobra. Os hormônios, as irmãs que estão na menopausa já, parece que vira uma loucura o corpo. Quando é que o homem fica triste? Quando o time dele perde? Quando ele fica sem dinheiro. Aí ele fica triste. Mas a mulher fica triste por muita coisa, irmãos. E se for flamenguista, tem flamenguista aqui. Ou vocês são crentes, viu, irmãos? Vocês são. Tiver vascaíno, dá tempo mudar. É um conselho de pregadora. Porque no céu não fica quem cai, irmão. Por favor. É só para te fazer rir, para ver se você consegue. É brincadeira, viu, queridos? Brincadeira. Sem me posicionar, já disse para que time torço, né, pastor? Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa vida, porque a alegria é um campo de batalha e é proporcional à força. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. Satanás, ele percebeu que vindo com alguns artifícios a gente não vai se render. Então ele luta contra as nossas emoções, porque nos abatendo elimina a nossa força. Quando a gente está triste, a gente não quer sair de casa. Quando a gente está triste, a gente quer ficar sozinho.
Quando a gente está triste, a gente quer se isolar. E eu vou lhe dizer, ô geração de crente, difícil é a nossa. Porque a geração de crentes do passado, quando ficavam tristes, saíam para o evangelismo, iam para a rua fazer qualquer coisa, botavam um corinho de fogo. A nossa geração está triste e bota, aquieta minha alma, para terminar de chorar. Vou te dizer uma coisa. No seu dia pior, coloca 1000 graus dentro de casa, meu irmão. No seu pior dia, coloca, sei lá, aí uma labareda de fogo, um negócio aí, meio avivado. Mas a gente coloca músicas para a gente terminar de se enterrar, para mexer ainda mais com as nossas emoções. Não que seja ruim, eu amo Aquieta Minha Alma. E eu vou lhe dizer, eu amo o ministério de louvor, mas eu fico chateado muitas vezes com o ministério de louvor. Quando eu chego na igreja, a pastora super feliz e os irmãos estão lá na bed. Aí começa, Aquieta Minha Alma. Eu disse, eu não estou triste, Deus. Deus, eu não quero cantar isso aqui hoje não, meu pai. Parece que a música vai te levando, né? Como o tom é melancólico. Daqui a pouco eu estou chorando por algo que eu nem estava triste. Só por causa do louvor. Existem músicas que têm esse poder. E é claro, irmãos, que tem música para todos os momentos. Tem dia que realmente você chega na igreja triste. Aí vem lá, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. E você termina de chorar, amém, Deus, eu tomo posse. Mas tem dias que a gente quer celebrar, que a gente quer viver uma vida diferente. E eu preciso lhe dizer, luta por isso. Você precisa se observar e olhar dizendo, por que eu estou desse jeito? E eu vou te dizer uma experiência pessoal que aconteceu comigo, irmãos. Uma vez, eu estava em casa vivendo muitos dilemas, muitas promessas no ar, nada combinando. Parece que Deus é assim conosco, né? Ele não conta tudo de vez. Ele empolga a gente de um lado e oculta o que vai acontecer no meio do caminho. E nesses dias que eu estava muito triste, Deus falou comigo, levanta e vai pregar num abrigo de idosos. Eu falei, ô Senhor, qual é a parte que o Senhor não está entendendo, que eu não estou bem? Eu não tenho palavra nem para mim hoje, eu vou pregar para alguém como? Eu só quero ficar aqui, Deus. Diz para Deus, eu não quero muito que o Senhor me prometa muita coisa não, quero que, se o Senhor pagasse minhas contas aqui agora, já estava bom. Sabe, nos seus dias difíceis a gente começa a falar algumas coisas para Deus. E o Senhor falava comigo, levanta e vai pregar a minha palavra. Fui sozinha, irmãos, andando, porque a época era de dificuldade. Quando eu cheguei lá, falei, já entendi, o Senhor me trouxe aqui para me mostrar que eu não passo por problema, é isso, né? Fui entrando leito por leito, pregando a palavra. Botei um sorriso no rosto, por dentro estava diferente. Mas a gente não entrega aquilo que a gente quer, a gente entrega aquilo que as pessoas precisam. E no meio das minhas pregações ali, eu parei em um leito e de repente eu vi um homem todo torto numa cadeira de roda. E eu disse, vou pregar para aquele homem, porque se está difícil para mim que estou inteiro, imagine para ele. Mora num abrigo, não tem ninguém por ele, todo torto numa cadeira de roda, deve ser triste. Cheguei lá, irmãos, enchi meu peito de sabedoria e pensei, Deus, qual o versículo que eu vou usar para alegrar a alma desse rapaz? Quando eu estava me preparando, ele torto na cadeira de roda, eu disse, boa tarde. Ele disse, boa tarde não, a paz do Senhor, minha irmã. Eu disse, o homem é crente. Falei, paz do Senhor. Aí ele, você está bem? Eu, me fale do Senhor. Ele, menina, Deus é bom demais. Por exemplo, eu não tinha casa e Deus me deu um abrigo. Eu morava na rua sozinho. Olha quantos amigos Deus me deu. Eu parada ali olhando para aquele homem. E ele começou a falar sobre a bondade de Deus torto na cadeira, irmãos. E eu olhei para ele assim. Na minha mente eu já estava dizendo, Deus, eu estou procurando um problema para a vida desse homem, que ele é grato demais. Não é possível que só eu aqui estou triste. E ele começou a falar. Eu disse, olha meu senhor, já que o senhor já conhece a palavra, eu não tenho muito o que dizer para o senhor, eu posso fazer uma oração? Ele disse, você até pode, mas primeiro quem vai orar por você sou eu. Lembro como hoje, irmãos, a primeira frase daquele homem, Deus, alegra o coração dessa jovem. Mostra para ela a tua grandeza.
A tua bondade. Irmãos, nesses primeiros minutinhos de oração eu já estava chorando. E Deus falando comigo: quem te disse que eu te trouxe aqui para você entregar? Eu te trouxe aqui para você receber. E entender que eu uso quem eu quero, como eu quero. Porque não é sobre o sistema, sobre a circunstância, mas como você encara a vida. Saí restaurada de lá. E o homem continuou torto. Sabe por quê? Porque no meio das nossas imperfeições, Deus quer alegrar a vida de alguém. Segure na mão de alguém e diga: ô José, vai ficar amargurado na cadeia? Revela para o copeiro, revela para o padeiro. Deixa Deus extrair unção e óleo, mesmo apesar dos seus dias maus e das suas dores. Uma coisa, glória ao nome de Jesus. Uma coisa que você precisa guardar no seu coração é que você precisa fugir das carpideiras. Que é isso, irmã? Carpideira era profissional contratada para chorar. Era aquele povo que pegava um instrumento clássico, ia para os velórios e de maneira profissional, não sei em que elas pensavam, não sei como esses atores fazem para estar chorando. Mas as carpideiras eram assim. E mandaram uma comitiva dessa para a casa de Jairo. É aquele povo que chora com você, mas não se alegra com você. Deus está mandando, ó, manda embora da sua história e da sua vida. Não anda com carpideiras. A maior marca de um crente maduro é conseguir se alegrar com a vitória do outro, sendo que a sua ainda não chegou. Interessante que existia um duelo de emoções. Jairo vai buscar o mestre. E quando Jairo está buscando o mestre, alguém da multidão chega para ele e diz: não incomoda mais ele, sua filha está morta. A palavra de Deus vem por cima dizendo: não temas, crê somente. Vamos para casa, Jairo. Quando Jesus chega lá, irmãos, aquela música do Saf, assim empolgante, aquela tristeza, aquela penumbra naquela casa. Jesus chegou e as mulheres que foram contratadas estavam dando lugar ali ao choro. Jesus chegou, imagino a emoção explodindo no coração de Jairo, sem saber o que aconteceria. Era um pai desafiado pela lei normal da vida. E quando ele olha para aquelas carpideiras, trazendo aquela melancolia, eu imagino que o coração dele acelerou e se abateu. Só que Jesus disse uma palavra dizendo: a menina não está morta não, está dormindo. As carpideiras deram gargalhadas. Como pode alguém ir do choro ao riso tão rápido? Como pode alguém se alegrar com a desgraça do outro, irmãos? Como pode alguém dar risada? Fora assim, que Deus até perdoa a gente. Porque quem aqui não consegue controlar o riso quando alguém cai na rua? Deus até te perdoa, viu? Porque Deus sabe que não é tão intencional. Às vezes, a nossa ajuda até vai, pastor, mas o riso é frouxo, né? A gente solta a risada. E você já viu que nos lugares que mais se proíbe dar risada, é aí que a gente quer dar? Eu já fui para velório que eu ficava olhando assim, dizendo: Jesus. Povo aqui contando piada, conversando assim, em uma algazarra. A casa de Jairo não era ambiente para aquilo, irmãos. A alegria tinha sumido daquela casa. Jesus, e aquilo que ele diz não era motivo de piada. Ele queria gerar ali uma palavra de decreto no mundo espiritual. Mas as carpideiras começam a rir de Jesus. O que é que Jesus faz? Manda todo mundo embora, Jairo. A chave da casa é sua, mas o dono sou eu. Manda embora. Não vão mais permanecer aqui, porque elas vão atrapalhar o que eu tenho para fazer. Eu estou tirando as carpideiras, eu estou chamando os intercessores para o andar de cima no quarto. Porque é lá, só quem chora com você pode se alegrar com você. E eu libero essa palavra para o mundo espiritual de conquista hoje. Da mesma maneira como as carpideiras na casa de Jairo não receberam salário, vão ter que procurar outra casa para chorar. Porque a sua casa não será esse lugar de depressivo, de tragédia, de morte, irmãos, de melancolia. Eu creio que a presença do Espírito, pastor, inundará corações e casas de crentes nesses dias, que só vai entrar na tua casa intercessor, que vai se alegrar quando a coca estiver gelada e quando o ovo estiver sendo frito na panela, e vai dizer: se é para jejuar, eu jejuo, se é para orar, eu oro, e se é para se alegrar, estamos juntos, meu irmão. Manda as carpideiras irem embora.
porque elas têm um prazer de rir daquilo que não deveriam rir. E eu preciso finalizar para entrar aqui dentro do texto que eu li com vocês. A alegria não é uma opção, é um mandamento. Filipenses capítulo 4, verso 4. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ah, irmã, é fácil para Paulo dizer isso. Estava com um pique cheio de dinheiro. Estava vivendo o melhor momento do seu ministério. Muito pelo contrário, preso numa prisão romana. A igreja vivendo uma perseguição terrível. E Paulo instrui a igreja de Filipos e vai dizer para essa igreja: a alegria, ela traz essa leveza. Alegrem-se no Senhor. Quando você aprende a se alegrar no Senhor, o dinheiro não vai ser rei na sua vida. Você pode ter ou não ter. Você pode ter muita roupa ou ter pouca roupa. Por que que você está alegre? Eu estou alegre no Senhor. Ah, irmã, tem festa da igreja, eu não tenho dinheiro para comprar o fardamento, a festividade. Eu vou para o culto com a cara difícil, diferente. Não, meu irmão, se alegra no Senhor. É no Senhor, irmãos. Minha irmã, eu recebi uma carta de demissão. O emprego diz para mim que eu não sirvo mais. Se alegre no Senhor, porque quando uma porta se fecha, outras se abrem ali. Deus é dono de todas as chaves e de todas as fontes. Se alegra no Senhor. Paulo vai dizer isso à igreja. Outra vez vos digo, porque ele sabia que a gente tem facilidade em ficar triste. Se eu dissesse para você que você ganhou R$1 milhão, agora você ia ficar feliz, sim ou não? Nem deram nem um sorriso. O povo daqui tem dinheiro, viu, pastor dessa igreja? Graças a Deus. Oh, nem um irmãozinho para gritar glória. Recebo. Mas, se depois de receber uma notícia de que você ganhou R$1 milhão, você recebesse uma notícia que um grande amigo íntimo seu te traiu, você ficaria triste? E é engraçado que a tristeza tem a capacidade de sobrepor a alegria. Foi grande a notícia da vitória, mas uma pequena pedrinha é capaz de roubar a alegria de alguém e o sorriso de alguém. Eu aprendo com Davi. 2 Samuel capítulo 6. Ele tinha chegado, irmãos, no estágio mais alto da nação. O salmista dos pastos agora é rei de Israel. Anseia trazer de volta a arca que Saul achou desnecessário. E quando Davi traz a arca, a gente conhece a história, a arca mata alguém pelo caminho por imprudência. E Davi agora recebe notícias de que a casa de Obed-Edom está sendo abençoada por causa da arca. Eu preciso abrir um parênteses para te dizer, tem muita coisa que você só tem hoje por causa da presença de Deus. Tinha coisas que Deus nem queria te dar nem me dar, mas me deu e te deu só por causa das nossas orações. Pessoas são abençoadas de maneira terceirizada porque a gente está na posição, irmãos. E Davi agora entende que Deus é o motivo da sua alegria. Ele traz a arca da aliança, prepara uma festa de quase 30 mil homens. Era tanto churrasco ali, irmãos, que a Bíblia diz que a cada 6 passos tinha sacrifício de carneiro. Davi está exagerando na festividade. Davi está entregando a Deus coisas que outros não entregaram. E é por isso que eu entendo quando Deus está muito honrando a vida de alguém. É porque essa pessoa um dia muito já honrou a Deus. É interessante porque nessa festa Davi tira o traje real. Se fosse nos nossos dias o terno, a gravata, qualquer coisa. É como se Davi colocasse uma bermuda, uma camisa de malha e fosse para o meio do povo, se confundindo entre os demais. E ele queria ter tanta liberdade na adoração, que ele vem trazendo a arca da aliança do jeito certo agora, através dos sacerdotes e levitas. Mas ele dança diante da arca, e a Bíblia não diz que ele está no culto assim, ó. Amém, Jesus. Ele dança com todas as suas forças. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu amo igreja intensa, irmãos, apaixonada. É claro que tem crente que me assusta. Tem crente que é tão extravagante que às vezes eu me assusto pregando. Deixa eu contar para vocês aqui.
Fui pregar uma vez no Rio de Janeiro. Tinha um irmão tão empolgado atrás de mim. E ele batia na mão do outro. Eu já estava inquieta pregando aqui, irmão. Mas a euforia dele era tão grande na presença de Deus, que quando chegou uma hora que ele não aguentou, ele disse: hoje eu vou voar na juba do leão. Eu olhei para trás. Pastor, baixei o microfone para rir. Falei: irmão, então tem pentecostal de todo jeito, né? Aqui tem esses doidos também. Oh, Jesus. Engraçado que antes de você aceitar Jesus, você era aquele que criticava os crentes que gritava, né? Aí hoje você é esse. Engraçado que Davi, ele está saltando com todas as suas forças. Está cingido de um éfode de linho, era uma roupa simples. E ele começa com brados de alegria, diz a Bíblia, celebrar ao Senhor. Agora o salmista dos pastos das ovelhas está no meio dos servos, diante de uma grande multidão, e de longe a sua esposa observava ele de uma janela. Deus veio nessa noite quebrar as janelas da vida de alguém aqui. A janela te limita, te impede de ver direito. Um dos erros grandes da casa de Davi era aquela janela. Porque se não tivesse, pastor, a janela, Mical tinha descido, tinha ouvido mais de perto o som da música. E quem sabe tinha entrado na dança. Vou lhe dizer uma coisa: Deus não te chamou, nem te salvou para tu ficar no camarote não, viu, crente? Guarda isso aí no teu coração. Deus não te chamou para te dar uma cadeira VIP lá no camarote não. Deixa eu ver se tocaram direito. Deixa eu ver se pregou certo. Deixa eu ver aí se dançou direito. Aquilo ali errou. Isso aí é crente de camarote. Eu não tenho tempo para perder no camarote, porque quando eu já vi, a escova já acabou, a maquiagem já acabou. Na presença de Deus a gente tem que se desmontar. Foi Ele que te salvou, foi Ele que te deu um nome acima de aquilo que a terra podia ver. Te colocou para sentar em lugares que você jamais pensou em entrar. Sabe por quê? Porque Ele te ama, nunca teve vergonha de você. Mical, a festa está acontecendo embaixo, mas Mical é a única que não desce para a festa. Está no andar de cima, irmãos. Talvez se achou acima dos demais. Talvez achou que pudesse sujar o vestido. Talvez não se permitiu viver, porque eu vejo aqui nesse texto uma mulher que não foi curada das suas amarguras do passado. Você vai ver, eu fui alertada que essa igreja aqui ama a Bíblia. Isso é uma verdade? Os clientes examinadores da palavra vão ver que todas as vezes que falam de Mical na Bíblia, vírgula, filha de Saul. Não fala Mical, mulher de Davi. Porque Mical, pastor, ainda estava presa à sua história do passado. E isso é um problema na vida de um crente. Isso é um grande ladrão de alegria. Excesso de passado, excesso de lembranças ou excesso de futuro. Mical não conseguia romper para viver uma nova história, mesmo estando em uma nova estação. Porque talvez ela achava que as suas feridas eram maiores do que a alegria que pudesse liberar de dentro de si. Eu acredito que Mical não tinha tido ainda um encontro verdadeiro com Deus, porque a gente vai ver na mesma Bíblia Sagrada em algum momento ela pegando um poste ídolo para ela. Então alguém que não entende a entrega do outro sempre estará no camarote. Eu aprendi com a Bíblia que quem é muito perdoado muito ama. Então quando você vê alguém jogando cabelo demais, alguma coisa, essa pessoa foi muito perdoada, meu irmão. Talvez ela andava cheirando cocaína, crack, os cachorros lambendo a boca dela nas calçadas. Aí Jesus dá um banho precioso, consagra, coloca na igreja, veste uma farda dessa de diaconato. E aí chega num momento como esse, ele não consegue se conter, joga a mão para cima, adora a Deus e diz: meu Deus, hoje eu tenho vida, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho paz. Esse era Davi. Eu não era nada, eu não tinha ninguém, eu era a última opção da casa do meu pai. Deus mandou um profeta só por mim. Não deixou ninguém sentar na mesa para comer. Eu imagino Davi olhando, irmãos. Infelizmente a gente vive numa geração onde muitas pessoas preferem ficar na janela. Eu aprendi que no reino de Deus o importante não é vestir a camisa, é suar a camisa. Deus não trabalha com quem veste, porque quem veste muitas vezes não se entrega, mas com quem sua.
É aquela pessoa que está ali. E aí, está precisando de quê? Vamos lá, vamos ganhar alma para Jesus. Vamos nos alegrar. Às vezes eu vejo umas pessoas evangelizando na rua, irmão, que de verdade, se eu não fosse crente, eu também não aceitava Jesus, não. A cara fechada, um panfleto na mão dizendo, se der, você aparece lá. Ele não vai nunca. Seja o crente que pregou para a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia nem dá o nome. Só diz que alguém contou para ela. Ela botou tanta fé e disse, se tão somente eu tocar, eu saio de lá curada. Imagino que foi um crente avivado, alegre, dizendo, menina, tem um pregador diferente aí, viu? Se você for atrás dele, com certeza esse mal será cessado. A gente precisa transbordar alegria. É interessante porque Mical está numa parte isolada, o povo inteiro estava em festa, só ela estava no andar de cima. Só ela ocupada, irmãos, na posição errada de espectadora. Vou lhe dizer, quando a gente assume esse lugar dentro da igreja, é o pior lugar para a gente estar. A gente começa a ver aquilo que não deveria ver. Eu falo que o melhor tempo é o tempo da inocência. A gente não sabe de problema de nada nem de ninguém. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Às vezes o pregador está pregando uma loucura lá, a gente está dizendo, glória a Deus, que a gente não entende. O tempo passa, a gente vai ficando chato, né? Seletivo. A gente vai tirando algumas coisas. E Mical é essa pessoa que está assistindo a alegria dos outros, empolgada e impressionada com detalhes tão pequenos. A Bíblia diz que Davi está entregando tudo, irmãos. E ela, ao invés de descer para dar ouvidos à música da adoração que estava diante da arca, ela prefere enrijecer na janela e desprezar a Davi. E Davi, quando termina todo o seu momento de celebração, volta para casa empolgado. E a Bíblia diz que ele vai abençoar a sua família. E Mical perde de ser abençoada, porque ela já chega cepando Davi. Você é como qualquer um deles, vergonhoso. O rei de Israel tirou a roupa real para botar um éfode. Roupa simples. Você está como qualquer sem vergonha, Davi. Triste para um rei. Mical está preocupado com a imagem, desprezando a essência. Mical está preocupada com um detalhe, desprezando aquilo que é mais importante. Meus irmãos, eu preciso lhe dizer algo. O lugar mais alto onde Jesus possa te levar, não perca a sua essência e aquilo que está aí dentro. De verdade, pastor, às vezes me dá uma tristeza quando eu vou em alguns púlpitos de algumas igrejas e parece que tem personagens no altar. As pessoas são sérias, carrancudas. Você manda pedir, adorar a Deus, eles estão ali parecendo que veio assistir um espetáculo. Lá vai, culto não é lugar de espetáculo, é sala de audiência com o rei. Aqui ou entrega tudo ou não entrega nada. Deus não é Deus de sobra, Deus é Deus de primícia. Deus é Deus de primícia. Olha para isso, irmãos. Mical não valorizou aquele momento. Pensou, é só mais uma festa. Desprezou a presença da arca. Desprezou. Poderia tanto se alegrar também. A gente já viveu isso em algum momento. Às vezes você deu uma festa na sua casa, estava todo mundo rindo e você ficou chateado porque o buffet não entregou tudo. Olha o pormenor. Você perdeu a festa. Estragou sua festa porque o fotógrafo não pegou aquele momento. Sério, irmã? Sério, irmão? Mical está valorizando coisas tão simples, irmãos. E a Bíblia diz que quando ela vai censurar Davi por ter saído do padrão, Davi vai responder. Eu só preciso abrir um parêntese para te dizer uma coisa. Se você passasse na rua e um doido te xingasse, você ia ficar triste? Quem ia ficar triste aqui? Sabe por que você não fica? Porque é um doido. Mas se for alguém íntimo seu, às vezes a censura não vem de fora, foi de dentro da casa de Davi.
Não foi um servo que disse para ele: rei, que vergonha. Foi a esposa dele. Foi alguém de perto, foi alguém que era íntima. E a Bíblia vai dizer que quando Davi empolgado chega para abençoar a casa, ele está tão cheio de Deus e tão alegre, que ele desconsidera e ele responde. E a gente tem que aprender a blindar o nosso coração. Irmãos, ou resposta desaforada essa de Davi. Olha, Mical, deixa eu te dizer uma coisa. Perante o Senhor, me rasgo e faço mais uma vez, porque inclusive foi Ele que me colocou no lugar do teu pai. Ô irmão, quem fala o que quer. Davi deu uma pancada em Mical. Eu preciso lhe dizer isso: não pare a sua intensidade por causa da superficialidade de alguém. Na minha caminhada, o que eu mais escutei foi: menina, não precisa de tanto. Menina, tu vai para o monte 5 horas da manhã orar sozinha para quê? No início da minha fé. Para quê? Deus é surdo. Para que tanta coisa de negócio de igreja? Para quê? Entrega um pouco. Para que tanta profundidade? Para que tantas horas lendo a Bíblia? Tem pregador que prega a mesma mensagem 70 vezes. Mas eu aprendi que o meu Deus merece o melhor. E eu não vou ser superficial para um Deus que é integral. Ele não deu gotas de sangue. Levanta a mão, igreja. Ele derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário. Segura na mão de alguém e diga: Jesus não te comprou parcelado em 10 vezes no cartão. Foi à vista. Ele cravou a dívida da cruz dizendo: está pago. Eu paguei. Então não deixe de ser intenso. Eu creio que em Vitória da Conquista não tem não gente que vive na janela. Mas de onde eu venho tem um bocado, ó. Se fosse eu, fazia melhor. Venha. Eu aprendi algo na minha caminhada. Eu amo, irmão, ser exortada por pessoas que andam comigo, que entendem a minha vida, a minha história. Mas eu não escuto crítica de quem não constrói nada. Eu escuto crítica de quem está na arena, lutando com os leões. Mas quem está na arquibancada, não. Mical tem um problema aqui, ó. Ela tinha uma amargura tão grande dentro dela, estou concluindo, igreja. Ela tinha uma amargura tão grande dentro dela, que ela vai escutar a Davi, e você vai ver no texto que ela não fala mais. A fala de Davi calou Mical, porque a alegria no espírito e na presença de Deus sempre será maior do que qualquer dardo inflamado do inimigo. Responda. Diga para o seu irmão: aprenda a responder. Você não precisa ser grosso não, mas você precisa aprender a responder. Davi responde. Sabe o que é engraçado? Que incoerência. O nome Mical no original significa: quem é como nosso Deus? E ela esqueceu disso. O nome dela significa: quem é como nosso Deus? Ela perdeu a sua identidade, talvez pelo glamour do palácio, talvez pelas dores que ela enfrentou sendo dada a outro marido antes de Davi de fato tomá-la de volta, de ver a sua família ser assassinada. Eu não sei o que Mical carregava, mas eu preciso lhe dizer uma coisa: não morra como Mical. A Bíblia diz que até o último dia da sua vida ela não gerou um único filho. Ela ficou estéril. A palavra dela, irmãos, a censura dela, o olhar altivo dela, não permitiu que houvesse frutificação. Porque quando eu estou muito preocupado com o que o outro entrega, eu esqueço de produzir para mim mesmo. A Bíblia diz de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. É um versículo contemporâneo, não está na Bíblia, mas vale muito, irmão. Toma conta da sua. Se todo mundo tomasse conta da sua própria vida, ia ser tão legal, né, irmão?
Mas não é assim. Mical, ela mudou o nome. Ela mudou o sentido do seu nome por causa disso. Existem muitas pessoas como Mical, presas a glórias passadas, presas a lembranças passadas, presas a histórias que elas não conseguem acessar outro ambiente. Pessoas que voltam e meia são atormentadas por lembranças em momentos de alegria, porque o diabo diz para muitas pessoas assim: você não pode ser feliz completamente nem alegre depois do que você viveu. É mentira. Eu acredito num Deus que cura completamente, corpo, alma e espírito. Eu creio num Deus que quando faz coisas perfeitas. E eu lhe pergunto hoje, quantas janelas já roubaram o teu sorriso? Quantas Micaus ou Micais já apareceram na sua caminhada para tentar bloquear aquilo que você carregava? Mas o Senhor está te dizendo e me dizendo nessa noite: o Senhor não nos chamou para viver nas janelas. A porta é logo ali. E Jesus não disse eu sou a janela, ele disse eu sou a porta. A ordem de Deus para você hoje é desça. Desça desse lugar, meu irmão. Você não precisa. E eu vou lhe dizer uma coisa: a dor é um lugar confortável. Você sabia que tem gente que ama ser paparicado no meio da dor? Tem gente, pastor, que num culto como esse, se eu dissesse assim: você que está com problema de saúde aí, Jesus disse que vai curar agora. Tem algumas pessoas que dizem: eu não quero não, senão eu vou perder meu benefício do INSS. Que é confortável para você, né? Tem gente que sabe que quando ela está doente, quando ela está cabisbaixa, sempre tem alguém por perto. E eu vou lhe dizer, eu amo Deus, irmãos, porque Deus nunca passou a mão na nossa cabeça. Todas as vezes que você disse que você ia parar, Ele não disse isso para você. Ele disse: eu tenho uma grande obra, tem muita obra pela frente. Ó, aprenda como Deus consola alguém, para você achar que Deus não é insensível. Jeremias vai para Deus: Deus, estou só. O Senhor me deu uma missão, foi muito difícil. Inclusive, o povo nem me convida para ir para a festa. Deus falando com Jeremias: inclusive, Jeremias, tu não vai nem casar. Preciso lhe contar isso. Como é Deus? Eu estou te dizendo que eu já estou só. Pois é, Jeremias, não vai casar. Outra, Jeremias, você está cansado correndo com homens que correm a pé? E quando chegar os cavalos? Ô consolo, irmão. Jeremias, você está triste por causa dessas águas? E quando chegarem as enchentes do Jordão? Sabe por que Deus não bota a mão na nossa cabeça e faz isso? Porque senão eu e você já tinha parado. Eu não estava aqui pregando. Aí sabe o que Ele faz? Ele sacode a gente e diz da maneira baiana que a gente gosta. Eu imagino Deus do céu olhando pra gente e dizendo assim: deixa de presepada, para de muito chilique. Eu tenho muita alma ainda para você ganhar. Eu tenho muita história para escrever. Para de ficar como coitado, com a cara enterrada, sentado num banco. Eu não te chamei para o canto, eu não te chamei para o quarto escuro. Eu te chamei para te dar vida e vida com abundância. Jesus não te chamou, nem te salvou para ficar na janela, meu irmão. Entra na dança. Se coloque de pé, segure na mão de alguém, diga: entra na dança. Diga: entra na festa. Se alegre em Deus. Dá lugar. Entrega tudo que vem entregar. Mãos, até no céu tem alegria quando um pecador se arrepende. Deus é tão lindo, irmãos. Eu quero finalizar essa mensagem para orar por você. Porque eu estou pregando para pessoas aqui hoje que alegra a vida de muita gente, mas que é triste em si mesmo. É o cara mais engraçado do trabalho, mas vive com uma alma sangrando. É a mulher mais engraçada da academia, mas não consegue ser feliz de verdade. E aí um dia um homem foi num consultório médico, chamou o médico e disse: doutor, eu tenho um problema. Eu não consigo me alegrar. Eu preciso que o senhor passe algum remédio que me ajude aí de alguma maneira.
O médico falou: comece a sair, comece a brincar com as pessoas. Começou a aconselhar ele, não passou remédio, mas disse para ele: comece a sair. Aí o médico lembrou e disse: inclusive, rapaz, eu vi um cartaz que chegou um circo na cidade, vai ter um palhaço de nome aqui, vai lá, ele vai te fazer dar risada. Ele diz: doutor, deixa eu te contar uma coisa, o problema é que eu sou o palhaço. Eu vim lhe dizer, no final dessa mensagem de conferência, que a sua alegria não pode depender do circo. A alegria depende do palhaço. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga com muito respeito: mas você precisa ser um palhaço alegre. Não depende do circo. Quando a gente vai no circo, a gente não vai lá para ver o leão, sei lá o que for. A gente vai lá querendo rir do palhaço. E eu preciso lhe entregar isso hoje. Se você entregar e entender a dimensão da palavra de Deus, você vai sair daqui talvez com os mesmos dilemas, mas enxergando a vida de outro ângulo. Você sabia que a gente não sabe quantos dias nós temos de vida nessa terra? Então, meu irmão, já que a vida é curta, não precisa ser pequena. Desfranze esse semblante, bota um sorriso nesse rosto, veste sua melhor roupa, chega em casa, tenha alegria, se alegre comendo, se alegre na cantina, se alegre conversando. E quando chegar o dia mau, diga para o diabo assim: é você que está condenado, porque para onde eu vou, até a rua é de ouro, até o mar é de cristal. Para onde eu vou, não tem choro, nem morte, nem dor. Oh, meu Deus do céu! Me ajuda, ministério de louvor, podem cantar, aleluia! Ele está aqui. Deus está aqui. Eu sinto a graça de cura de Deus aqui nesse lugar. Coisas que consultórios de psiquiatria não resolveram, vai resolver agora. Jesus pega essa raiz de amargura e arranca pela raiz e te diz: nunca mais, Mical, nunca mais. Eu estou quebrando essa janela. Fecha os teus olhos e vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus. Feche os teus olhos aí, igreja. Tem uma graça de Deus aqui, irmãos. Senhor, Calabandorevasúria. O Senhor está devolvendo os sorrisos que foram roubados pelo luto. O Senhor está devolvendo sorrisos que foram roubados pela traição. O Senhor está devolvendo sorrisos que foram roubados pelas frustrações. Deus tem prazer em te ver feliz, meu irmão. Quero que você coloque a tua mão no teu coração e diga: Jesus, faz uma cirurgia aqui. Talvez existem coisas que você carrega, que você camuflou, não curou, camuflou, substituiu, mas não curou. É por isso que volta e meia isso insiste em te perturbar. Mas de uma vez por todas, nessa noite, o Senhor te cura e diz: filho meu, deixa eu mudar a tua história. Seja leve. Que todo fardo pesado, que todo peso no mundo espiritual seja desfeito nessa hora. Eu dou ordem para os ladrões de alegria que insistem no mundo espiritual em perturbar a nossa paz. Que eles recebam fogo.
Que haja uma virada no mundo espiritual de Vitória da Conquista hoje, meu irmão. E eu quero liberar uma palavra de decreto para o mundo espiritual dessa cidade. Mães que chorariam nessa noite porque um espírito de morte apareceu para ceifar vidas. Em nome de Jesus, não vão chorar, porque Deus é Deus de livramento. Está quebrando o arco, cortando a lança, jogando carros no fogo nessa noite. Deus está livrando a vida de alguém nessa cidade. E Ele está dando vitória, porque tem igrejas em oração. E o Senhor está dizendo hoje: eu não te deixo, eu não te largo. Eu estou com você no dia bom, no dia mau. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Espírito de Deus, e me visite e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Quão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar. Só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que vou. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Joga a mão pra cima, Senap, e diga isso. Me chegou na minha porteira. Vamos, batera. Meus problemas transformou minha tristeza e mudou. Conta o teu testemunho para o inferno escutar. Pois azeite minha cabeça me deu um lugar à mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou me livrou transformou minha tristeza, me vestiu com... Ó como você tá bonito aí. Minha cabeça. Você sentava no chão, meu irmão, Ele te deu um lugar na mesa. Cadê o primeiro corajoso que quer entregar a vida para Jesus? Cadê você que está afastado do Evangelho? Ele está te chamando, vem para a mesa, volta para casa. Vem, filho, vem, filha. O Senhor está te chamando nessa noite de volta para casa. Chega de ficar no camarote. Chega de se alegrar pela cerveja, pelo álcool, pela prostituição. Jesus tem vida, Jesus tem salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você está do lado de alguém que não é crente, diga: vem, deixa eu te ajudar a viver a melhor coisa da vida. A melhor coisa é servir a Deus. O mundo afora. A melhor coisa é servir a Deus. Corajoso, cadê você? A igreja aqui ainda faz festa. A igreja aqui ainda faz festa. Tem mais, tem mais, tem mais. Jesus está te chamando
Corre para casa, corre para o altar. Tira esse nome de desviado das costas. Não combina com você. Jesus tem obra. Que graça é essa? Se houver conferência assim, imagina a conferência, irmão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem, Jesus está te chamando de volta. Tem festa no céu. Tem festa no céu. Minha irmã, você não me conhece, então eu vou te contar meu testemunho. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei. Essa é a minha história. O que tenho agora, eu tenho você. Entrega tudo pra Jesus aí. E diga pra ele: eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Tá chorando, tem esse desejo, mas tá pensando na repercussão e na crítica. O céu tá te dizendo: vem, minha filha, que eu ajeito tudo pra você. Vem que eu ajeito tudo pra você. Você tá aí no seu banco, Deus já te deu vários livramentos. E infelizmente você ainda não deu ouvidos à voz dele. Ele está te dizendo hoje: tu não precisa chegar cheirando a peixe para cumprir propósito como Jonas. Só quero vem cheiroso, vem cheiroso, vem chorando, vem triste, vem cheio de problema. Tem problema não. Jesus ama a gente complicada. E ele está te dizendo: minha filha, eu tô assim. E nada mais. Eu tô de braços abertos. 99 não é 100, ainda falta você. Só quero. Cadê você? E nada mais. Cadê você? E nada mais. Cadê a igreja de oração? Baixinho o ministério de louvor. Levanta a mão, igreja de oração. Tem cadeias sendo quebradas aqui. Tem mais, Meu Deus. Ai, basta. Diga assim comigo: Jesus, solta ele, solta ela, quebra essa corrente. E todo o projeto que o inimigo projetou contra a vida dela e dele não vai prosperar. Você vai me ajudar a contar. E no 3 a gente vai saltar o mais máximo que a gente conseguir aí no lugar, meu irmão. Número 1, Satanás, ele é derrotado hoje e sempre. Número 2, vai sobrar motivo para você dar glória e se alegrar. Número 3, diga para alguém que está do teu lado: se eu fosse você, eu andava mais comigo, porque o que Deus vai fazer na minha vida vai alegrar muita gente. Vai alegrar muita gente. Recebe aí agora. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Jesus está te chamando. Filha, eu quero tanto enxugar teu pranto. Filha,
Olha aí, pastor. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto. Receba um beijo, irmão, no coração. Que Jesus seja com você. Que o óleo de alegria caia sobre a sua cabeça. Diga nunca mais triste, nunca mais amargurado, porque nessa história eu não sou Mical, eu sou Davi, aquele que entrega tudo na presença de Deus. Deus abençoe a vitória da conquista. Meus irmãos, a gente tem que terminar esse culto com alegria, amém? Nós vamos cantar, pular, alegrar, rir, dar glória a Deus, aleluia. Cadê o celular de vocês? Já estão ligados aí? O povo está esperto. Quem está tomando essa decisão, vem à frente, por favor. Pode encostar mais perto aqui de mim, quem está tomando decisão. Diga assim: eu confesso os meus pecados e reconheço que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Diga assim: ao mundo espiritual eu declaro, eu não sirvo mais ao mundo nem ao diabo. O meu Deus é o Senhor Jesus Cristo. Você diz com fé? Diz amém? Então dá uma olhadinha para trás, que tem uma família que se alegra com você. Vamos! Aleluia, aleluia, aleluia. Pega o nome, gente, ó. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. O amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. A alegria está Cadê o povo alegre, irmãos? de quem já conhece a Jesus. Faz assim, ó. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. O amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Vamos, cadê a Semap, gente? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos. Aleluia. Isso. Sorriso no rosto. Assobios e glória a Deus. Isso. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Vamos, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Lucas, Vitor, que vem do nosso Senhor. O amor que só tem quem já conhece a Jesus. vamos aplaudir Jesus com muita alegria. Deu tudo certo. Graças a Deus. Pode se acertar. Ô, glória. Eu sei que você quer mais. Fala a verdade, irmãos. Lembra que eu falei que às vezes a gente só quer dar valor para quem é conhecido? Tá lembrado? A conferência Ele Reina. Irmãos, aqui é a pré-conferência Ele Reina.
Muito obrigado, missionária Rayane. Que palavra poderosa, irmãos. Mudou o ambiente. Se apreta assim, imagine a conferência Ele Reina, como é que não será, gente. Sexta, sábado, domingo, céus abertos, um negócio poderoso de Deus. Irmão, diga para o irmão do lado com alegria: você não pode faltar na conferência Ele Reina. Você não pode faltar na conferência Ele Reina. Você deu o seu jeito, você tem que estar aqui nos 4 dias em nome de Jesus. Amém? Olha, eu sei que tem gás até para 10 horas da noite, mas que amanhã ainda tem a conferência. Ó, vocês tomem um caldo forte de manhã, não é não, pastor Vai? Só almoço de excelência. Toma um energético, cuidado com o coração, que amanhã tem muito de Deus aqui amanhã, segunda-feira à noite, amém? Ó, não dá para você perder amanhã, amém, irmãos? Missionária Raí, muito obrigado. As bíblias dela já estão lá, você vai lá, adquira. Se é casada, abençoa a esposa. Como ela falou, se o homem quer brilhar, compre também para vocês. Já compre 2 em nome de Jesus. Rony pediu para avisar. Eu quero agradecer aqui a Rony, Léo Santos, Diácono Isapé, toda a equipe da cantina. Só temos 50 espetinhos só, irmãos. Só 50. Porque carne com farinha e café é bom demais, é coisa dos céus, amém? Em nome de Jesus, mesmo triste, você vai vir cultuar, irmãos? Aprendeu? Ah, tem até um videozinho, olha, rapaz, a coisa está tecnológica. Triste você adora, com raiva você adora, você tem que vir em nome do Senhor Jesus. E eu tinha outra coisa a falar, meu Deus, acabei esquecendo, gente. Sim, agradecer a multimídia, viu? Excelente trabalho hoje, mais uma vez, Deus abençoe vocês. Nós vamos para casa, que amanhã tem mais em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos ficar em pé. Obrigado a presença de todos vocês, de forma indistinta. Tem muita gente também acompanhando aqui no canal do YouTube. Você que está assistindo aí, dá um oi pra gente. Dá um oi pra gente aí, por favor. Escreva aí: a alegria do Senhor é a nossa força. Tem muita gente participando, gente comentando. Um tchau para vocês, um abraço. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui no canal do YouTube, no chat do canal do YouTube. Olha, tem gente mandando oi aqui agora. Depois a gente vai jogar o chat aqui também. E se você está assistindo aí e quer tomar uma decisão com Jesus, só escreve aqui: eu quero entregar minha vida a Jesus. A nossa equipe vai entrar em contato contigo, te acompanhar, lhe enviar para o discipulado do curso Vida Nova, porque nós acreditamos que o poder do Espírito te alcança presencialmente e virtualmente também. Tem muita gente escrevendo aqui. Deus abençoe, muito obrigado. Amém, amém. Nós vamos orar agora. Quero chamar aqui o pastor Josemir para terminar esse momento de oração, bênção pastoral, nos alegrando na presença de Deus. Eu só fiquei preocupado porque terminou a música e acabou a pregação, o povo está com a cara fechada, irmão. O povo está alegre, feliz. A alegria passou, não pode. Amém. Você vai tirar uma... Irmãos, tem gente aqui que eu nunca tirei foto com gente aqui da igreja, 10 anos. Tem gente que eu não tenho uma foto com uma pessoa aqui da igreja. Então nós temos um stand lá do backdrop da conferência Ele Reina. Vamos tirar pelo menos uma foto lá fora, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Diaconisa Wilma, eu vou tirar uma foto contigo, fique tranquila, viu? Em nome de Jesus. Saúde a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Lembrando ainda, Rony acabou de nos avisar aqui, que quem fez a reserva, por gentileza, pegar o seu combo aqui na lanchonete. E quem não comprou ainda, lá fora, tá bom? E para reforçar, para você ficar forte, para amanhã nós estarmos aqui novamente louvando e pulando na presença do Senhor, amém? Pai, nós queremos orar ao Senhor, te agradecer por todas as bênçãos, por tudo aquilo que o Senhor trouxe para esse lugar. Deus, nós queremos agora somente dispensar o teu povo debaixo das tuas santas e poderosas mãos, dando uma noite reparadora, uma noite restauradora na tua presença, em o nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus Pai, as doces e as ricas e as consolações do Espírito Santo não seja somente hoje nesse lugar, mas que seja para todos sempre, com todos vocês, e todos possam concordar comigo dizendo amém. Deus abençoe.